meu nome é Lilia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Li no Livro. E hoje é dia de mais um vlog de leituras da semana. Hoje então é domingo, mais ou menos meio-dia, 1h da tarde. Eu acabei não gravando nada ontem pra vocês, pra começar o vlog, porque eu acabei gravando vários vídeos pro canal aí, pra esse restinho de veda. Acabei gravando 4, aí tive que editar alguns, estava extremamente cansada. E nem cheguei a parar pra ler muito, assim, eu li um pouquinho e tudo mais de tarde, e acabou que falei, não vou começar se eu não tiver nada pra falar pro pessoal. E ontem à noite, na verdade, depois que a gente montou o quebra-cabeça, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como é que ele ficou, a gente conseguiu terminar ele ontem. Na verdade, fazia acho que umas 3 semanas que ele tava parado, o quebra-cabeça dos Beatles, e a gente não pegava, não montava mais, e na semana passada, no fim de semana passada, a gente decidiu, vamos pegar porque pra terminar logo e tudo mais. E demos um bom gás e conseguimos terminar, então, ontem de noite. E, ficou muito lindo, depois eu vou mostrar pra vocês. Mas, enfim, aí depois que a gente terminou, eu fui deitar já meio que pra ir dormir. E decidi pegar pra ler, então, um pouquinho da Volta do Parafuso, ou a outra Volta do Parafuso, depende da tradução. E, enfim, falei, quer saber, eu vou pegar pra terminar porque tá bem legal a história. E acabei terminando, mas eu não terminei exatamente o livro, vou explicar pra vocês. Ele tem, na verdade, 200 páginas nessa edição aqui da Penguin. E a história mesmo, o livro vai até a página 160. Na página 160 a 190, tem um pós-fácil que é escrito por uma pessoa que eu não sei quem é, mas que explica um pouco, vai discutir um pouco sobre as obras do Henry James como um todo, vai falar sobre os diversos aspectos e interpretações que você pode ter dessa obra, o que é super legal porque super complementou demais a leitura, assim, porque ele é uma escrita super antiga. Tipo, sabe aquele livro que você pega e você sabe que é um classicão, assim? Porque tudo fica meio subjetivo, você às vezes não entende o que as pessoas estão conversando, os diálogos não fazem muito sentido. Ou tipo, nesse caso aqui, por exemplo, às vezes eu não sabia qual dos personagens estava falando, porque ele não coloca lá tal pessoa. Então, me deixou bastante confusa em algumas partes, apesar de eu entender o contexto como um todo. Mas aí o que veio depois, esse pós-fácil, ele dá uma super clareada. E é muito legal a discussão, depois que você lê esse pós-fácil, você pensa, nossa, como o cara foi inteligente, a forma que ele escreveu, que ele escolheu escrever esse livro é muito inteligente, porque ele conta a história do ponto de vista da governanta. Eu não sei se eu cheguei a falar no outro vlog exatamente sobre o que era, mas é uma governanta, uma menina, que ela é chamada para ser governanta numa casa de fazenda, cuidar de 2 crianças órfãos, né? E ela é contratada com um dinheiro a mais para não incomodar o tio delas, que é quem tem a guarda deles. E acontece que coisas estranhas vão começar a acontecer nessa fazenda, relacionada a coisas sobrenaturais, fantasmas e tudo mais. Só que a história é contada do ponto de vista dela, é ela quem narra a história, através de uma carta até. E, na verdade, é a leitura de uma carta esse livro. E, enfim, ela escreveu a história e a pessoa tá lendo. E é muito surreal, porque você não sabe até onde você pode acreditar nela. E eu achei sensacional, fantástico. Tá, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu achei isso porque provavelmente eu assisti a série da Netflix que já tinha me contado toda a história, o final é diferente, a abordagem é diferente, tudo mais. Outra história, assim, a contextualização, os personagens são os mesmos, o pontapé da história inicial, assim, pelo menos até a metade, eu acho, da série, é bem condizente com o que acontece no livro. Depois eles vão por caminhos separados, claro, é uma releitura, uma adaptação moderna. E esse aqui não, né? Ele já vai por um caminho, assim, mais como eu posso dizer? Fica tudo nas entrelinhas mesmo. É muito legal. Não sei até que ponto a gente pode confiar nessa narradora. E achei isso sensacional. Então, como eu vi a série, eu entendi o que precisava ser entendido para dar o pontapé. E eu acho que o resto fica ali meio jogado, mas enfim, eu queria dizer que se você for ler esse livro, é uma ótima ideia comprar essa versão da Penguin por causa desse pós-fácil, por causa dessa discussão que enriquece muito a leitura. A gente vai ter então uma discussão, uma live para falar sobre esse livro, provavelmente no dia 6 de maio, eu acho que sim, uma quinta-feira. No canal da Beca a gente vai falar sobre ele. E eu estou pensando se eu trago ou se eu não trago ainda uma resenha certinha dele aqui pro canal. Mas foi uma experiência muito legal. E geralmente eu não gosto muito de ler livros depois de ter visto alguma adaptação. Até porque eu já tinha assistido um outro filme, né? Mas foi muito legal, foi bem diferente. Acho que até melhor. Terminei outro também hoje cedo, que foi As Mentiras que os Homens Contam,
Luiz Fernando Veríssimo. Eu queria ter gostado bem mais desse livro. Eu acho que talvez eu não estava muito no clima dele, porque ele é para ser todo engraçadão, assim, todo cheio de sacadas. Tem algumas histórias que realmente foram engraçadas e foram legais, outras você fica assim, tá bom, tanto faz. Mas, não sei, não foi algo que me instigou a ler mais coisas do autor. Não sei se eu vou querer, porque eu acho que não é muito a minha pegada de leitura. E, enfim, é o primeiro livro de crônicas que eu leio, então, de certa forma, mais ou menos. Esse aqui eu não vou trazer livros, resenha dele pro canal, mas eles estavam nos meus 28, antes dos 28, então pelo menos mais uma metinha batida. Ele já tava aqui na minha estante fazia bastante tempo, então tinha que dar conta dele. E eu dei uma lida, mas bem pequenininha, no Restaurante do Fim do Universo, né, a continuação do Guia do Mochileiro. Tá legal, tá bem bacana, tô me divertindo bastante, né? É muito viajado, muito louco. E eu queria ver se hoje, no resto do domingo, mais tarde, principalmente mais de noite, eu pego pra terminar ele, porque faltam 80 páginas. Ele tem uma letrinha um pouquinho pequena, não sei se vai dar. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês. Ele não é uma letra muito grande, então vamos ver o que vai rolar. Mas eu tô gostando bastante, queria terminar ele hoje e ver se talvez depois dele eu pego talvez um quadrinho, que é pelo menos um dos quadrinhos que eu queria pegar esse mês. Provavelmente o Guerra Civil, não tenho certeza. E daí eu estou na dúvida entre ler mais um ou dois pequenininhos daquelas metas que eu fiz na TBR, ou se eu vou pegar o do Intrínsecos, que chama o Clube do Crime das Quintas-Feiras. Que também já, se não vai começar a atrasar, né? Daqui a pouco aí, começo do mês já chega mais um Intrínsecos e eu não li esse ainda. Mas vamos ver como é que vai rolando então. Vou mostrar pra vocês um pouquinho do quebra-cabeça, porque agora a gente tá saindo pra almoçar na casa da minha mãe. E no caminho a gente vai passar na Leroy Merlin, aqui da minha cidade, pra ver quanto fica pra fazer... Esqueci o nome. A moldura do quebra-cabeça. Na verdade, tem o do Vingadores, que já tá pronto, que vocês já viram, acho, que no vídeo dos quebra-cabeças, e agora tem o do Beatles. Aí, quem sabe, a gente já leva os dois e já resolve isso e fica coisa mais linda. Então, pessoal, até a próxima. Como é que ficou o do Beatles? Deixa eu ver se eu consigo mostrar ele de cima, ó. Assim é como ele ficou inteiro. Ó, e daí, vou mostrar mais de perto. Os álbuns deles. Nossa, ficou muito legal. Eu achei que ia ficar meio fajuto, sabe? Porque é um quebra-cabeça bem vagabundo. Ó, o Sgt. Peppers. Muito legal. Esse aqui deu um trabalho lazarento pra montar. Mesmo sendo essas dobrinhas azulzinhas, nossa, foi muito tentativa e erro. Esse aqui é muito bonito, Yellow Submarine. O super icônico, né? Os caras são muito egocêntricos, ó. Tem eles em todas as capas, de 1000 formas. Ah, não, no Yellow Submarino não tem. Nem nesse daqui. Mas, ok. Foi muito legal. Uma experiência bem bacana. E a gente montou ele escutando a discografia dos Beatles. Então, foi uma experiência bem diferente. Altas músicas que eu não conhecia. Enfim, muito bacana. Só que, ó, a qualidade dele, eu não sei se vai dar pra ver. Principalmente aqui, ó. Olha como dá pra ver bastante as bordas. Tem diversos desses que são meio levantadinhos aqui, ó. A gente já passou cola por cima, né? Ele já tá todo colado. Dá pra ver, acho que aqui pelas pontinhas. Mas, mesmo assim, não é muito bom não a qualidade. E super torto, né? Olha lá o quanto de cima até embaixo super fica mais maior as peças, né? Estrela. Mas tudo bem, foi divertido. Aproveitei que eu tava meio inspirada hoje em fazer mais um update pra vocês, é domingo à noite ainda. Eu dei mais uma lida agora à tarde e dei uma andada bem legal no Restaurante do Fim do Universo. Na verdade, estão faltando só 35 páginas. Eu acabei lendo bastante, eu acho que eu tava na página 190 e agora eu estou na página 136. Então, li aí quase 50 páginas e achei bem legal, tô gostando bastante. E é legal que o Guia do Mochileiro das Galáxias, ele entra sempre numa problemática muito grande antes do livro terminar. E agora eles estão num momento assim, nossa, tem muita coisa acontecendo. Então tá super legal e tô curtindo bastante. E vamos ver onde é que vai dar essa história, né? Eu acabei deixando as últimas 30 e pouquinhas páginas meio aqui pro final, porque eu... queria guardar pra amanhã, porque eu acho que eu não tava ficando um pouco cansada, um pouco de sono, daí eu decidi não ler o final do livro, porque eu quero já ficar com o gancho, ficar com a coisa assim, fresca na cabeça pra ir pro próximo.
Então, amanhã, provavelmente, eu venho falar com vocês quando eu terminar. Eu peguei pra ler, então, comecei a ler o Guerra Civil, que é um quadrinho, né, do Guerra Civil. Pelo que eu entendi, são diversos volumes que foram lançados ao longo dos anos, desde 2003, eu acho que cita aqui o primeiro. E eles fizeram um compilado e juntaram pra contar essa história de uma forma única, né? É um quadrinho que tem 200 páginas. Ele não tem a marcação das páginas, mas pelo que eu vi, até a página 180 é história, as últimas 20 páginas são ilustrações lá, que eles fazem, que é bem legal também acompanhar. Eu tô mais ou menos na metade da história, então eu creio que eu esteja ali entre a página 80 e a página 70, e a página 90, que é a metade da história. Ele é dividido em 7 partes e eu li as 3 primeiras. É bem legal, é bem bacana, ele é bem diferente da adaptação da Marvel, né? Ele vai ter bem mais heróis aqui. E as coisas se dão de uma forma um pouco diferente. Tem uma presença muito mais forte do Homem-Aranha, claro, porque a adaptação dos cinemas foi uma coisa que eles colocaram meio que o Homem-Aranha de última hora, porque eles conseguiram os direitos de adaptação do Homem-Aranha, a Marvel, né? Na verdade, eles não conseguiram o direito, eles compartilharam com... eu não vou lembrar certinho. Se eu lembrar, eu falo depois pra vocês qual que era... quem que tinha os direitos do personagem, enfim. E aqui não, né? Aqui vai estar todos os heróis, claro, por ser um quadrinho. Mas tô gostando bastante, é uma história bem legal, bem bacana. Bem mais impactante até, eu acho que a adaptação teve que pôr o pé no freio um pouquinho pra não ficar tão violenta, né? E estou bem curiosa pra ver como eles vão terminar a história. E comecei, mas só comecei mesmo, bem de leve, o Clube do Crime das Quintas-Feiras do Richard Osman. Richard Osman, que foi o que veio no Clube Intrínsecos no mês de abril. Adoro, olha que linda essa capa e esse detalhe maravilhoso aqui. Eu li só 30 páginas, bem comecinho, mas é uma história que eu já vi que vai ser super fluida e super gostosa de ler. Vai contar a história de 4 velhinhos, por assim dizer, 4 idosos que formam um clube de solução dos crimes. Ainda não entrei bem na história para entender que aspecto que é isso, mas é muito legal porque já super gostei. Tô curtindo muito essa vibe de leitura da terceira idade, assim, tá bem divertido. Então foram esses, eu pretendo amanhã então terminar o guia o Restaurante no Fim do Universo e o quadrinho do Guerra Civil e dar continuidade então nesse do Clube Intrínsecos, que acho que vai ser uma leitura relativamente rápida. Vamos ver como é que ela vai andar aí ao longo da semana. Eu queria que até na sexta-feira eu começasse ainda, ou pelo menos começasse, se pudesse, terminasse o Grande Gatsby, que foi um dos que estava na minha TBR. Ainda vão ficar meio que 2 de fora, que eu acho que não vai dar tempo mesmo, né? Era bem ambicioso o meu projeto de 13, 14 livros aí pro mês. E acabou que eu coloquei, eu acho que outros que não estavam na listagem, meio que junto. Isso complicou um pouquinho a história toda. Mas, enfim, vamos chegar lá. Então é isso aí, pessoal. Amanhã eu volto com um pouco mais. Na verdade, antes de eu me despedir, vou mostrar qual vai ser o rolê de hoje. Hoje a gente vai começar a montar o presente de Natal que eu dei pro Arthur. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Que é esse puzzle de 500 peças do Liga da Justiça. Deixa eu mostrar aqui atrás como ele vai ficar. Ele vai ficar assim. Maravilhoso, pena que ele é tão pequenininho. Tinha que ser pelo menos 2.000 peças. Nós estamos realmente começando, ó. Separamos aqui as bordas, né, que é por onde a gente começa. As peças vão todas aqui. Mas como é 500 peças, são peças bem grandes. E, ó, pelo que dá pra ver, assim, dá pra você ver de longe da onde que ela é. Então, acho que vai ser uma montagem rápida. E, em contrapartida, estamos aqui, ó, com o aquecimento do Oscar. Ó, tapete vermelho. Vamos acompanhar aqui hoje, então, a premiação, apesar de eu não ter assistido quase nenhum. A gente vai dar uma olhadinha enquanto monta o quebra-cabeça. E quebra-cabeça, Oscar, quebra-cabeça, Oscar. É isso aí, pessoal. Então, pessoal, hoje é terça-feira à noite, vim fazer mais um updatezinho pra vocês. Ontem à noite eu não consegui, na verdade, eu li um pouco. E daí eu tava muito cansada e acabei esquecendo de gravar, na verdade. A gente decidiu ontem voltar pro vôlei. Faz um pouquinho tempo que aqui em Curitiba abriu de novo, voltou pra bandeira laranja e eles abriram as quadras. E a gente decidiu então que ia voltar a praticar pra se mexer um pouco, que tal em casa é muito ruim, meio difícil paradão em casa. Fomos, jogamos de máscara, tinha menos pessoas, então foi bem tranquilo relativamente. Mas como fazia bastante tempo que a gente não jogava, acho que desde janeiro, eu acho,
Nossa, foi cansativo pra caramba. Aí quando eu cheguei em casa, falei, não, agora eu vou ler. E, nossa, tava muito, muito cansada. Mas ontem ainda eu consegui terminar, então, O Restaurante no Fim do Universo. Gostei bastante. Eu acho que um problema grande dos livros dessa série é que eles não deixam um gancho muito grande de um para outro. Não é uma super solução que você quer muito continuar para você pegar o próximo, sabe? Eu acho bem legal, mas porque você já tá esperando aquela proposta e tudo mais, várias coisas, mas ao mesmo tempo não é algo assim desafiador, interessante, que te deixa aquela pulga atrás da orelha, agora eu quero saber muito o que vai acontecer. Não, ok, ele deixa lá algumas coisas não respondidas, obviamente, pra continuar, mas não é nada assim, surreal. Mas, como eu disse, eu tô bem mais animada, gostei bem mais desse, achei meio interessante, tô gostando bastante do humor, a criatividade dele é, tipo, muito fora da curva, nossa, muito bom mesmo. Enfim, eu dei, acho que um pouquinho mais, se eu não me engano, eu dei 3,5 estrelas. Ou será que eu dei 4? Não me lembro exatamente. É que não é, assim, uma história super memorável e, nossa, super indico pra todo mundo ler. É legal, mas, sei lá, é legal. E daí eu terminei também o Guerra Civil, esse eu gostei bastante, esse aqui eu acho que eu dei 4,5 estrelas. Eu tava muito curiosa pra saber como seria essa história. Eu gosto muito das adaptações da Marvel, os filmes da Marvel, e eu queria saber o que era diferente, sabia que era bem diferente. É bem mais violento, é bem mais político e bem mais complicado. As coisas vão a extremos bem maiores, eu achei. Apesar de o filme ser também de certa forma, bem violento, assim, em questão de porradaria. Aqui a coisa toma proporções maiores, é claro, eles não têm medo de fazer algumas escolhas, principalmente porque o filme ele tem bem menos personagens do que tem dentro do quadrinho, né? Então eles têm mais opções do que fazer e tudo mais, e tomar medidas mais drásticas. Mas eu gostei bastante. O que eu tive dificuldade é porque eu não conheço todos os heróis que estão aqui, então ficou ali meio complicado descobrir quem que tava falando o que era o quê. Mas ele é bem didático, eu não sei se é uma coisa desse volume, porque ele é uma junção de vários volumes que foram sendo publicados ao longo dos anos. Mas ele vai falando assim, e eles estão conversando das personagens, daí ele fala, não sei o que, tigresa. E daí a dela responde, não sei o que, Hércules. Ou não é o Hércules, é outro. Enfim, Golias. Sei lá, Golias. Eles falam os nomes durante os diálogos de um personagem e outro, acho que me ajudou bastante, porque senão eu não ia saber quem era. Mas é bem legal porque é estruturado totalmente diferente. Eu acho que teria que acompanhar os quadrinhos por muito mais tempo pra saber quem tá com quem tá com quem, o que. Porque tem vários personagens casados aqui que eu não tinha a mínima noção. Então, quem acompanha mais o universo dos quadrinhos manja mais o que tá acontecendo como um todo. Mas é um volume bem legal. É uma briga bem diferente do que acontece no filme. Eu acho que levanta questões mais, assim, latentes e importantes, talvez. O impacto, o desencadear da Guerra Civil também é bem mais problemático, bem mais pesadão. Eu achei, pelo menos. Enfim, várias coisas assim. E super indico, vale a pena muito esse quadrinho. Opa, esse aqui não. Esse. Eu tô lendo então agora o Clube do Crime das Quintas-Feiras, que é o clube do Clube Intrínsecos de Abril. Tô gostando bastante, tô achando legal. Não tô super interessada, sinceramente, assim, não é algo... Nossa, eu quero muito saber o que vai acontecer. Tô achando legalzinho, entendeu? Ele... Eu não sei, talvez eu me frustrei um pouquinho porque eu descobri que o autor é inglês. Eu não sei porquê, mas eu acho que os americanos têm um pouco mais de tato pra escrever sobre isso, assim. Eu não sei, não sei. Talvez. Talvez sim, talvez não. Mas sei lá, eu acho que eu queria uma coisa mais espalhafatosa e parece que os americanos são melhores em ser espalhafatosos. Mas enfim, tá legal um clube de senhorzinhos que eles resolvem crimes, mas eles resolvem crimes olhando olhando fichas de casos que não foram resolvidos, eles resolvem pra eles mesmos. Eles não fazem nada pra polícia ou tomam partido ou pegam bandidos. Eles fazem isso por diversão, por hobby. E aqui eles vão se deparar com um assassinato muito perto deles. E eles querem meio que dar pitaco ali, sabe? E meio que agir talvez por influência de uma policial que vai estar envolvida nessa investigação. Eu ainda não sei bem pra onde vai essa história, eu já li quase 100 páginas e ainda tá meio assim nublado, então
sei lá, vamos ver. Eu quero ver se eu termino esse aqui, então, até sexta-feira, pra fechar pelo menos esse mês. Eu tinha falado que talvez eu fosse ler O Grande Gatsby, mas eu já estou desistindo dessa opção, porque eu queria dar uma adiantada mês que vem nas leituras dos projetos. Mas isso é uma conversa que nós vamos ter em outro vídeo, quando eu for falar da minha TBR do mês que vem. Então, por hora é isso, vou dar sequência. Amanhã eu quero... Hoje eu acabei indo jantar na minha mãe, fomos no mercado, que coisas que a gente tem que fazer normalmente, que eu não gostaria de ir no mercado, né? Nós estamos tentando sair o mínimo possível, mas anda bem difícil pedir... Eu acho muito difícil pedir fruta, verdura e carne pelo aplicativo. As outras coisas até vêm, é um pouco mais caro, infelizmente, mas a gente até aceita. Mas é que essas coisas são muito difíceis. Se você não compra carne que é industrializada, vem no pacotinho fechado, já fica meio complicado. Verdura, então, você depende da pessoa para escolher para você e fica aquela loucuragem de aplicativo de não tem tal coisa, pode ser isso? Peguei tanto, não tem tanto. Então, é meio complicado e tudo mais. E a gente acaba tendo que ir de vez em quando, pelo menos, fazer um estoquezinho. Mas foi, né? Faz parte aí, com todo o cuidado possível. E como eu voltei só agora, já é quase meia-noite, eu não, provavelmente, se eu for ler, eu vou ler bem pouquinho. Amanhã eu quero ver se eu pego à noite, arrepio esse aqui, pra andar bastante com ele. E, então, depois eu trago mais atualizações. Olha, esse negócio meio que mancha. Fica digital aqui. É isso aí então, pessoal. Até amanhã. Então, pessoal, voltei aqui pra fazer um update pra vocês. Eu acabei de verificar, na verdade, dar uma assistidinha no último vídeo que eu tinha gravado pra me lembrar exatamente onde eu tinha parado. Então, eu tinha acabado de citar pra vocês que eu tinha começado de ler O Clube do Crime das Quintas-Feiras. Ontem, realmente, eu falei pra vocês que, na verdade, tentando todo dia dar um gás. E foi aquele dia, assim, gás master nas leituras. Eu parei de trabalhar, assim, que eu paro às 5 horas. 5 e pouquinho eu sentei aqui e falei assim, ó, não vou levantar, hoje eu vou só ler, não quero fazer mais nada. Inclusive, até o Arthur fez um sanduíche pra gente, fez um misto quente pra gente jantar. Eu só parei pra comer, parei pra tomar banho e foi isso, o resto da noite passei lendo. E daí, ontem, eu li 180 páginas desse livro aqui, do Clube do Crime das Quintas-Feiras, e hoje eu terminei. Então, hoje eu li mais 120 que faltava dele. Então, já vou falar dele meio que direto, porque, né, pra gente não ficar enrolando. Vai sair resenha, claro, aqui no canal, especialzinha, assim, sobre ele, mas foi um livro que eu gostei bastante. Confesso que não foi um livro que ele super te instiga a continuar, pelo menos não foi o que aconteceu comigo. Eu acho que boa parte relacionada aos personagens não exatamente os personagens são ruins, mas eu acho que eles não têm um background legal pra fazer a gente se conectar com eles, gostar mais deles. Eu acho que fica tudo assim meio na superfície, foca bastante na forma que eles vivem ali, na amizade deles. Mas assim, como são pessoas idosas, eu acho que eu gostaria muito mais de conhecer mais sobre a vida delas, mais sobre o que elas fizeram, o que levou elas ali, o que levou elas a serem como elas são. E acho que eu senti um pouco disso, sabe? Mas, enfim, até a metade do livro foi. Eu não tava entendendo pra onde ia, não entendia até que ponto fazia sentido um grupo de velhinhos investigando um crime que a polícia também tá investigando. Mas depois da metade as coisas vão se entrelaçando, coisas vão acontecendo, revelações são feitas e eu achei muito, muito interessante. Gostei do desfecho da história. Eu acho que ela foi por um caminho, assim, um pouco diferente. Confesso, assim, que não foi algo surpreendente ou algo que super, uou, que da hora. Mas eu acho que ela encontrou saídas muito inteligentes pra tudo que aconteceu. Enfim, não posso dar spoiler, mas eu gosto de livros que nem sempre terminam do jeito que a gente espera, não são as pessoas que a gente espera, e enfim. Muito bom, gostei bastante. Foi uma experiência legal, rapidinha de ler, eu acho que propõe assim uma coisa bem diferente, até o autor conta que ele teve a ideia, assim, depois de visitar uma casa de idosos e tudo mais. Eu acho que é uma boa... um ar novo para um gênero que já tem tanta coisa, né? Que é o caso thriller, investigação. Enfim, super bonitinho, super gostosinho de ler. Não é tipo, oh, vai ser meu favorito, mas achei legal, achei válida a leitura. E em seguida, na verdade, ontem à noite, eu comecei Cujo, li 35 páginas dele e é Stephen King, né? Não tem. O cara é muito bom mesmo. Eu não canso de puxar o saco, porque o cara é muito bom mesmo. Assim, as primeiras 10 páginas, ele já te prende, ele já te coloca numa situação, assim, super... Nossa,
de nervoso, de agonia, mistura um pouco de terror, um pouco de outras coisas, assim. Sinceramente, eu tenho muitas teorias, eu sei, assim, o plot bem genérico dessa história, o pontapé inicial, mas eu não sei como isso vai se organizar, eu não sei exatamente como as coisas vão acontecer. Eu criei algumas teorias, eu não tinha certeza se ele ia para um lado mais sobrenatural ou se ele ia para um lado bem mais, tipo, comum, digamos assim, um terror comum. E tô bem curiosa pra fazer essa leitura. Eu confesso que você começa a ler e você já engata muito forte, porque... Stephen King, né? Não tem como não engatar. Mas vamos às considerações finais desse vlog, então, porque eu vi que ele já vai ficar meio gigantão. Eu terminei, então, nesse vlog, O Restaurante no Fim do Universo. Eu li metade dele, 85 páginas, que foi uma que eu falei que eu gostei muito mais. Acho que eu não vou me repetir, porque eu já falei tudo isso durante o vlog, né? Mas, enfim, 85 páginas. Bora pro próximo. Vamos ver como é que eu vou conseguir encaixar essas milhões de coisas. Eu tinha lido 70 páginas, então, do A Volta do Parafuso. Eu terminei ela e são 190. Isso, 190 no total, com o final do livro e mais um pós-fácil bem maneiro. Então, ok. Esse aqui eu tinha lido 110 páginas, então eu fechei mais ou menos mais umas 50 que faltavam pra completar ele. Eu li, então, o quadrinho do Guerra Civil. Aqui é que entra, na verdade, a semi-roubagem. Roubagem é boa. Porque ele é um quadrinho, né? O quadrinho vai bem mais rápido. Eu li em 2 dias, então, sei lá, se eu gastei 3, 4 horas lendo, é muito, assim. Foi bem rapidinho. É porque é uma leitura mais rápida. Apesar de que eu não li correndo, não. Eu aproveitei bem a leitura. E o final tem umas ilustrações, mas tem 200 páginas, contando tudo, 180 de história mesmo, então... eu vou contar, porque, né? Poxa vida. Esse aqui, então, eu li inteirinho durante esse vlog, que foi O Clube do Crime das Quintas-Feiras. Nossa, eu nunca vou decorar o nome do cara, Richard Osman. Que são 400 páginas redondinho, então. Ele tem uma diagramação, a intrínseca varia bastante a diagramação ao longo das publicações. Essa daqui é uma diagramação bem confortável, bem grandinha. Mas elas têm diagramações menores, então... depende bastante do livro. Mas enfim, 400 páginas esse aqui. E o Cujo, eu parei na página 40. Não li muita coisa dele ainda. Amanhã, hoje eu não sei ainda se eu vou continuar lendo, mas se eu for continuar, eu vou dar um talentão nele, porque ele parece bem gostoso de ler. Segundo as minhas somas, super matemáticas, somando tudo que tem aqui, vai passar de 800 páginas, porque... tem o quadrinho, tem tudo mais. Se eu for pensar, só o livro que eu li do Clube Intrínseca são 400, mais o quadrinho são 200. Então, 600 páginas, mais o resto dos outros ali que eu mostrei pra vocês. Aí agora ficamos aí, né? Se realmente podemos contar as páginas do quadrinho como páginas, não sabemos. Mas as outras páginas foram todas legítimas. Então, fica aí de 600 a 800 páginas que eu li nessa semana. O que foi muito mais do que as outras. Eu parei bem mais pra ler essa semana mesmo. Falei, agora eu vou sentar a bunda, vou só ler, ficar bem relaxada. Foi uma semana super gostosa de leituras, assim, e já tô muito animada pro próximo mês, vem altos projetos por aí. Esse mês eu deixei os projetos um pouquinho de lado, tirando Dança Macabra, né, que eu li do King. Os outros projetos eu não li nenhum, porque são projetos que eu estendi para 2 meses os livros. O Nosferatu, que vai vir no mês que vem, na verdade... era esse mês que passou e o próximo, daí tem o Ema, enfim. Mas eu vou mostrar pra vocês a minha TBR do mês de maio. Eu vou trazer um videozinho pra vocês especial contando pra vocês qual vai ser minha TBR e por que vai ser minha TBR. Tô com uns planinhos aí, mais ou menos, pra dar uma ajeitada nas coisas. E então... provavelmente vem aí semana que vem esse vídeo. Queria agradecer a todo mundo que me acompanhou até aqui por essa longa semana de leituras que foi bem animada e bem gostosa. Sinceramente foi sensacional. Espero que vocês tenham gostado aí de eu trazer um pouquinho a mais da minha rotina. Eu sei que às vezes eu não trago muito, mas é porque geralmente eu esqueço, vou fazer outras coisas. Vocês verem, né? Eu não consigo nem gravar todo dia, o que dirá trazer as coisas diferentes. Mas como semana que vem não tem mais veda, quem sabe agora eu consigo um pouquinho mais de tempo, respiro um pouco mais, trago mais coisas pra vocês. Então, obrigada por me assistir até aqui. Se você gostou, se inscreve, se curte, compartilha, essas coisas todas. Que se eu acho que se você assistiu esse vídeo até o final, provavelmente você já é inscrito, já faz todas essas coisas, né? Então não precisava nem estar falando. Mas eu falo porque é a parte de terminar o vídeo, faz parte do negócio, tá bom? Então,
Ainda não, o Veda acabou hoje, né? Hoje é o dia 30, então acabou-se Veda por tudo que é. Ainda bem, né? Talvez sim, talvez não, não sei. Gostei, mas não gostei, aquela coisa. Mas amanhã também vai ter vídeo porque é sábado, e sábado é dia de vídeo no canal, então a gente se vê amanhã.